Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Augusto, professor pelo IBAD em Santa Rita do Passa Quatro. E hoje estaremos estudando a unidade 4 do livro Teologia Pastoral. E teremos por tema nessa matéria o pastor e a ética. No capítulo de número 1, estaremos estudando sobre os fundamentos bíblicos da ética ministerial. No capítulo de número 2, falaremos sobre a ética social e política. No capítulo 3, falaremos sobre a ética ministerial. No capítulo 4, falaremos sobre a sensibilidade ética de Jesus. E no capítulo 5, estaremos falando sobre a etiqueta no ministério. Antes de entrarmos definidamente na nossa aula, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos alunos do IBAD em Santa Rita do Passa Quatro, pela compreensão e carinho de vocês. Obrigado por continuarem efetivos, por continuarem empolgados em estudar teologia conosco. Por enquanto, estamos assim, através dos vídeos, mas logo estaremos, em nome de Jesus, de volta à nossa escola, todos juntos, participando efetivamente das nossas aulas presenciais. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos ao capítulo 1 da nossa matéria nessa oportunidade. O capítulo 1 vai falar sobre os fundamentos bíblicos da ética ministerial. Vejamos, ética é uma abordagem conceitual. A ética, no conceito geral, pode ser definida como o estudo da atividade humana com relação ao seu fim último, que é a realização plena da humanidade. É o estudo do comportamento humano. A ética é um conjunto de regras que consiste nos deveres, nas obrigações e nas atitudes do indivíduo na sociedade. No ponto 2 do capítulo 1, vejamos o princípio ético no Antigo Testamento. Veja que a ética foi dada a Moisés no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos. Vejamos quais são os 10 mandamentos específicos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. A Bíblia diz, o primeiro mandamento foi: não terás outros deuses além de mim. O segundo foi: não farás imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Observem bem que os 4 primeiros mandamentos éticos que Deus deu a Moisés no Sinai vai falar sobre o âmbito religioso ou espiritual. Observem bem, a ética de Deus em relação à espiritualidade do culto. Primeiro, não tomará outros deuses além dele. Segundo, não farás imagem de escultura, porque nós temos um Deus vivo que se relaciona conosco. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. E o quarto, lembra-te do dia do sábado para santificar. Ou seja, era um dia específico que Deus tinha determinado ao povo de Israel para que cultuasse ao Senhor, para que fosse um dia totalmente consagrado ao Senhor. Então veja que os 4 primeiros mandamentos eram um princípio ético para a vida espiritual e religiosa. No 5º mandamento, o Senhor disse a Moisés assim: honra o teu pai e a tua mãe. Isso fala do princípio ético na família. Deus estava estabelecendo um princípio aonde os jovens, os filhos, deveriam honrar os seus pais e amá-los com todo o seu coração. Princípio ético familiar. E no mandamento 6, 7, 8 e o 9 e o 10, Deus faz uma relação de princípios éticos sociais. Veja o que Deus diz. No 6º mandamento, não matarás. No mandamento 7, não adulterarás. No mandamento 8,
não furtarás. No 9º mandamento, não darás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Ou seja, o que Deus estava dizendo nesses princípios éticos sociais, Deus estava dizendo a eles, olha, não façam com os outros aquilo que vocês não queiram que aconteçam com vocês. Isso é um princípio de ética. Quando nós aprendemos a respeitar as pessoas como elas merecem, automaticamente colheremos o respeito dessas pessoas. Ou seja, se eu não mato, não tenho por que ter medo de alguém me matar. Se eu não adultero, essas coisas também podem não acontecer comigo. Enfim, princípios básicos da ética social. Precisamos guardar isso em nosso coração. No ponto 3 do capítulo 1, vamos ver aí a ética através dos profetas. Você sabia que os profetas, eles eram extremamente éticos? Nós vamos observar através das suas mensagens, das suas profecias. Eu quero que você entenda que a ética, ela não oculta a verdade. A ética, ela traz a verdade à sua luz. Ela esclarece a verdade. A ética é um pilar de sinceridade entre um indivíduo e outro. Então vejamos que os profetas, ao profetizarem a vontade de Deus, as palavras de Deus, eles eram éticos, eles eram verdadeiros e fiéis naquilo que estavam fazendo. Vejamos Samuel. Samuel, quando profetizava, ele reivindicava o povo a se converter ao Senhor. Ou seja, ele era ético, ele era cuidadoso, mas não ocultava a verdade da sua mensagem. Elias combateu o abandono da lei pelo povo. A ética, ela também se traduz nisso, em trazer o povo a viver o primeiro estágio do amor cristão. Vejamos Isaías. Isaías convidou o povo a ajudar os oprimidos, os órfãos e as viúvas. Ou seja, a ética moral e espiritual e também ministerial, ela consiste em poder socorrer os menos favorecidos. Vejamos Daniel, talvez um dos profetas mais éticos do Antigo Testamento. Daniel, ele recusa o banquete de Nabucodonosor, porque a ética ministerial e espiritual e moral que estava sobre Daniel não o permitia participar de algo que não era voltado para o seu Deus. Observe que Daniel foi ético. Ele conversa com o eunuco e ele diz assim, olha, me prova, permita que eu coma apenas verduras e legumes num determinado tempo e depois verás o resultado. E aí nós sabemos que Deus honrou a Daniel e os seus amigos, e a Bíblia diz que eles eram os mais fortes e os mais saudáveis entre todos os cativos que ali estavam. Daniel era ético, e a sua ética o manteve firme e fiel nas suas convicções. Vejamos Oséias. Oséias, um profeta maravilhoso. Oséias, ele exorta os príncipes, a liderança judaica ao arrependimento. Observe, Amós pregava ou profetizava sobre a justiça, a retidão e a misericórdia. Obadias condenou a inimizade entre os irmãos. Ei, observem bem, querido aluno, você que tem essa chamada ministerial, você que tem essa vocação pastoral, e mesmo que não tenha, mas é um crente salvo em Cristo Jesus. Nós temos por obrigação ética, moral e espiritual conduzir os nossos irmãos a viverem em paz, a viverem uma amizade verdadeira em Cristo Jesus. E por isso devemos sempre usar a palavra do Senhor para condenar a prática da inimizade entre os nossos irmãos e com qualquer outro tipo de pessoa. Vejamos também Miqueias. Ele combateu a rebelião, as injustiças de Israel e de Judá.
e Malaquias, que pregou contra o formalismo, contra o divórcio e contra o roubo nos dízimos e ofertas. Vamos à frente. No ponto 4 do capítulo 1, a ética dos reis tementes a Deus. Todos os reis de Israel que temeram a Deus de verdade foram éticos. E eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês. A Bíblia vai falar, primeiro, o nosso exemplo aqui sobre Salomão. Salomão, ele tinha uma sabedoria maravilhosa. Ele era justo nas suas colocações. A Bíblia vai dizer que uma vez, duas mulheres vieram apresentar uma causa a Salomão. A Bíblia diz que ambas tiveram cada um filho, e uma delas, ao dormir, rolou sobre o filho e matou o filho. Na calada da noite, ela troca as crianças, deixa o filho morto com a outra mulher e pega o filho vivo da outra mulher e assume como se fosse seu. Pelo amanhecer, a mãe legítima da criança viva contestou aquela situação e disse: aquele menino é o meu filho. Salomão tinha que resolver esse problema. E a Bíblia diz então que Salomão pede a espada e manda colocar um menino num determinado local. E ele diz: eu vou partir a criança ao meio e cada uma fica com uma parte da criança. A Bíblia vai dizer que a mãe verdadeira da criança disse: não, meu senhor, se for para o meu filho morrer, eu prefiro que ele fique com a outra mulher. Naquele momento, Salomão discerniu com ética e com justiça que ela era a mãe da criança, porque uma mãe, ela prefere abrir mão do seu filho para que ele permaneça vivo. Que coisa maravilhosa! Somente alguém ético e com muita sabedoria poderia discernir algo dessa forma. Vamos também falar do rei Asa. O rei Asa, ele era um homem reto. Ele tirou da terra os rapazes escandalosos. Ele fez uma reforma religiosa. Asa promoveu um dos maiores avivamentos espirituais no Antigo Testamento. Tudo isso porque ele era temente a Deus e era ético nos seus princípios. Josafá também foi outro que promoveu uma grande reforma. A Bíblia diz que ele tirou os prostitutos cultuais da cidade. Eram pessoas que adoravam a outros deuses através da prostituição. E Asa tomou uma postura firme e ética, dizendo: no meu reinado eu não aceito isso. E a Bíblia diz que ele reformulou aquela situação no seu reinado. A Bíblia também vai falar de Jeú. Jeú destruiu o baalaísmo. A Bíblia diz que a embriaguez e os sacrifícios humanos faziam parte dos cultos dessa religião. E a Bíblia diz que Jeú, quando assume o trono, ele limpa aquela situação da cidade e traz o verdadeiro culto de volta à nação. Ou seja, Jeú também promove um grande avivamento, por ser temente a Deus e por ser ético nos seus princípios. Ezequias, a Bíblia diz que ele baniu a idolatria e guardou os mandamentos do Senhor, aleluia. Josias destituiu os sacerdotes de Baal, derrubando a casa dos prostitutos cultuais e destruindo os altares dedicados a Baal, o sol, a lua, os planetas e a todo o exército do céu. Observe que esses reis que eu disse aqui para você, eles eram tementes a Deus e eram éticos em todos os seus princípios de vida. Querido aluno, se você quiser ter um ministério pastoral bem-sucedido, tema a Deus e seja ético em tudo. Traga a verdade à sua luz e Deus te honrará e te abençoará. No ponto 5 do capítulo 1, vejamos a ética de Jesus Cristo no Sermão do Monte. O Novo Testamento também traz a ética nos seus ensinamentos. Veja, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre a verdadeira felicidade, a bem-aventurança. Jesus também fala sobre o bom testemunho, quando ele diz: vós sois o sal da terra,
e a luz do mundo. Capítulo 5, a Bíblia vai dizer que lá no versículo 16, a Bíblia diz que Jesus diz assim: olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que temam o vosso Deus. E a Bíblia diz assim, que quando eles vissem a nossa luz, eles glorificariam o nosso Deus. Que coisa linda! A Bíblia vai falar também sobre a justiça e o reino dos céus. No Sermão do Monte fala sobre a questão do assassinato. Jesus se coloca contra, porque o princípio ético, como está no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, também diz que não matarás. Então Jesus reafirma que o assassinato é crime e é pecado. Também fala contra o adultério, fala a respeito do perdão, fala contra o divórcio, fala sobre os votos religiosos. Jesus fala sobre o amor, sobre a esmola. Jesus fala sobre a oração e o jejum, sobre o dinheiro, sobre a ansiedade e o julgamento pessoal. Então veja que lá no Sermão do Monte, Jesus dá uma aula de ética, mostrando para nós como deve ser a regra da nossa vida em sociedade. No ponto 6 do capítulo 1, vamos ver aqui o avivamento da ética bíblica. Observe, consiste em viver de acordo com a palavra de Deus e trazer aos nossos púlpitos mensagens coerentes e contundentes e transformadoras. Querido aluno, você que tem chamada de Deus, você que é vocacionado por Deus ao ministério, principalmente ao ministério da palavra, observe bem, a ética, ela também é bíblica e deve ser expressada nos nossos sermões durante os cultos. Observem, quando nós vamos pregar uma mensagem, essa mensagem ela tem que trazer de forma ética, ela tem que trazer todos os requisitos necessários para que a pessoa entenda a verdade do texto, para que ela compreenda as mudanças que ela precisa assumir na sua vida e que realmente ela seja transformada pelo poder daquela palavra. A ética traz a verdade. A ética traz a fidelidade da palavra. A ética muda a vida das pessoas. O avivamento da ética bíblica contrapõe a ética farisaica, aquela que tenta combater o pecado criando regras rígidas de comportamento para sufocarem e aprisionarem os crentes. Esse tema aqui é muito interessante. O que os fariseus faziam? Os fariseus queriam prender o povo numa falsa religião. Eles queriam prender o povo num conceito falso, num conceito inadequado para que as pessoas servissem a Deus. Então, tudo o que eles falavam e pregavam era impondo as coisas para o povo, era obrigando o povo. É interessante porque hoje não é muito diferente. Há muitas situações dentro do cenário cristão e religioso que ficam impondo condições para o povo servir a Deus. Escute, servir a Deus é uma questão individual entre cada pessoa e Deus. Deus ama aqueles que o amam. Então entendam bem isso daqui. Nós não temos que criar regras para as pessoas servirem a Deus. A regra é a Bíblia Sagrada. A ética, ela nos conduz a levar as pessoas a amarem a Deus de verdade e a viverem pelos princípios da palavra do Senhor. Pense nisso, pregue dessa forma e Deus te abençoará. O capítulo de número 2. A ética social e política. Vamos ver então como deve ser o relacionamento sobre igreja e Estado. A relação da igreja com o Estado. Em primeiro lugar, o povo. Conjunto de pessoas vinculadas de forma institucional e estável
a um determinado ordenamento jurídico ou sociológico. Vejamos, o Estado, ele também é um território, é a base geográfica do Estado e tem como partes a terra firme como as águas aí compreendidas. Vejamos também, a soberania nacional pode ser externa, indicando a sua independência de outras nações. Pode ser interna, significando o poder supremo não existindo dentro do Estado. Nenhum poder acima e nem paralelo. Vejamos também, questão de governo. É o sentido formal, é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Em sentido material, é o complexo de funções estatais, básicas em sentido operacional, é a condução política dos negócios. Nação, corpo de associados que vivem sob uma lei comum e representados pela mesma legislatura. Então vejamos, queridos, que o Estado não é simplesmente o Estado de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou o Estado da Bahia. Não, o Estado, quando fala aqui, fala sobre a União Federativa. Fala como o país de forma completa. Como deve ser esse relacionamento entre o pastor, a igreja e o Estado? Vejamos aqui a relação do obreiro com as autoridades. O obreiro é cidadão, pertencente a uma nação. Por isso possui deveres e obrigações. Enquanto cidadãos, pagamos impostos, as taxas, tarifas, declaramos impostos de renda e efetuamos diversas operações tributárias. No meio de uma geração corrompida, a igreja deve brilhar como estrelas. Deve agir, portanto, com prudência, limpidez e ética social. Ou seja, nós como igreja, nós como pastores, nós precisamos ser espirituais, mas ao mesmo tempo ser éticos em relação às autoridades. Temos que cumprir os nossos deveres para que o nome do Senhor seja glorificado. A relação do obreiro com a política está no ponto 3 do capítulo 2. Observem bem, o obreiro do Senhor tende-se a perceber do verdadeiro sentido da política, para que não caia nos falsos conceitos e nos conceitos distorcidos da população. Estar na política como cristão e representante da comunidade evangélica exige muita vigilância e maturidade espiritual, principalmente quando o assunto é dinheiro e poder. Então vejamos, não é pecado e nem proibido, não existe isso na Bíblia, para que um cristão participe efetivamente da política. Vejamos que José lá no Egito foi um governador, ele era o primeiro-ministro ali daquele país, ele foi bem sucedido na sua vida política. Daniel da mesma forma na Babilônia. Então vejamos que no Novo Testamento também, alguns políticos se converteram a Cristo e nem por isso deixaram de servir na área política. O que nós precisamos entender é que um cristão, um pastor, um obreiro ou um irmão qualquer que entre na política, ele precisa ter maturidade espiritual, firmeza ética e saber que ali dentro ele representa o seu Deus, a comunidade evangélica e, acima de tudo, os seus princípios éticos. Então, não é pecado ser político. O pecado é você se deixar corromper pelas coisas que, porventura, podem trazer essa corrupção para a sua vida. O ponto 4 do capítulo 2. O obreiro e a ética da responsabilidade social. A igreja, biblicamente falando,
tem uma responsabilidade perante a sociedade, que se inicia pelo amor ao próximo e pela fé em Deus, sendo manifestada através de boas obras, conforme partilhou o apóstolo Paulo em Tiago 1,27. A ação social da igreja reflete o tamanho da fé e o brilho da nossa espiritualidade em Cristo Jesus. Então vejamos, nós como obreiros, como pastores de igreja, como membros de uma denominação, nós temos esta responsabilidade ética e social. Sabe, irmãos, existe uma grande dificuldade hoje nas nossas igrejas em entender que a igreja tem como um dos principais objetivos o trabalho social. Cuidar das pessoas menos favorecidas, ajudá-las em suas necessidades. Isso é um princípio ético e também um princípio de amor pelo próximo. Então vejamos que nós precisamos ter uma atitude positiva em relação a isso também. Ponto 5 do capítulo 2. A linguagem do obreiro na sociedade. Nós vamos ver que a nossa linguagem, ela tem que ser uma linguagem sadia. Nosso comportamento, a forma como falamos, como transmitimos tudo aquilo que Deus coloca em nosso coração, no púlpito, seja na rádio, seja numa live na internet, enfim, em qualquer situação. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem sã, tem que ser uma linguagem apropriada e uma linguagem cristã e ética. Cuidado como você se expressa. Cuidado com as coisas que você fala. Nem sempre a nossa linguagem pode ser dita de qualquer maneira, porque isso pode comprometer a nossa vocação, a nossa chamada e principalmente os nossos objetivos. Seja ético na sua linguagem. Capítulo de número 3. A ética ministerial. Vamos falar um pouco mais sobre ética aqui, agora no ministério. A relação do pastor com a sua convenção. Observem bem, nem todas as igrejas são ligadas a convenções. Isso por uma questão pessoal e particular de cada ministério. Existem esses órgãos, em alguns lugares convenções, concílios, enfim, são órgãos que são criados para cuidarem dos interesses dos ministérios. O que eu quero que você entenda, querido obreiro, aluno, que me ouve nessa oportunidade, é que você precisa ser fiel ao Estado, à denominação que você serve e a todos os regimentos internos que ela impõe a você. Então veja, se você faz parte de uma convenção, você precisa ser fiel aos princípios que ali estão estabelecidos e que você concordou. Ou se você não faz parte de uma convenção, mas você faz parte de uma denominação e com certeza ela tem regras a ser seguidas. Seja ético e respeite aquilo que é determinado na sua igreja. A relação dos pastores ou do pastor com os outros pastores. Observemos que esse princípio é um princípio muito importante. Como eu devo me relacionar com os meus colegas de ministério? Como deve ser a minha postura em relação a eles? Sabe, gente, é muito triste quando a gente vê pastor falando mal de pastor. É muito triste quando nós vemos nas redes sociais, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, quando um pastor usa as redes sociais para atacar outro pastor. Isso é algo inadmissível no nosso meio. Observe, isso é falta de ética. A ética nos coloca no nosso lugar. O próprio Jesus, ele diz assim, olha,
quando vier apresentar a tua oferta, se tiver algo contra algum irmão, deixa a tua oferta no altar e vai se consertar com o teu irmão primeiro. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, seja ético e seja homem. Seja ético e tenha coragem. Converse olhando olho a olho. Esclareça os fatos e acerte a situação para que haja paz e para que haja comunhão entre ambos. Então veja, o pastor, ele não pode se dar o luxo de prejudicar outros pastores com as suas atitudes. Então eu quero deixar aqui alguns conselhos para você, para que você aprenda a se relacionar com outros pastores. Em primeiro lugar, desenvolva um relacionamento cristão e santo com os colegas de ministério. Seja santo com eles. Trate os pastores de sua igreja com cortesia e amor cristão. Não fale mal de outros pastores no púlpito da sua igreja, pelo amor de Deus. Seja ético. Não entre em contenda com outros pastores. Não faça isso, gente. Veja, fale a verdade com amor, mas não seja falso. Não convide membros de outra igreja para fazer parte da sua, porque isso promove contendas entre pastores. Não convide, como já dissemos, outros obreiros de outras igrejas. Quando receber a visita de um pastor, trate-o com honra. Você quer ser amado pelos pastores das outras igrejas? Pelos seus colegas de ministério? Trate eles com honra como você gostaria de ser tratado. Ame eles, os abrace e deixa resplandecer entre vocês o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não julgue os pastores que te antecederam. Sabe aquela mania de tudo que vai falar, você quer lembrar que aquele que te antecedeu foi pior do que você? Não faça isso. Seja ético. Não desmereça o trabalho de outros obreiros. Nem quem foi pastor antes de você, nem os pastores que trabalham no setor de trabalho que você trabalha. É aquela velha frase. Cada um cuide da sua própria vida. Seja ético. Cuide do teu trabalho. Faça um bom trabalho. Mas não desmereça o trabalho de ninguém. Trate com respeito os pastores jubilados. Isso daqui é muito importante, porque tem muitos pastores que hoje já não podem mais trabalhar pelo ministério, mas que doaram a sua vida, que abriram mão do seu conforto para poder trazer a igreja a um patamar de excelência. E hoje são desrespeitados, não são honrados, né? Eu quero incentivar você, jovem pregador, jovem obreiro, a você, meu amigo que me ouve, que é pastor de uma igreja e que talvez tenha um pastor jubilado lá na tua igreja. Trate ele com honra, cuide dele, abençoe a vida dele, porque um dia ele gastou a vida dele para que você tenha um bom resultado no teu trabalho hoje. Não julgue, nem humilhe os pastores que caíram em algum pecado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Há muito disso no nosso Brasil. Caiu em pecado. E as pessoas parecem que é melhor esquecer dele do que continuar se lembrando dele. Deixa eu dizer uma coisa. Pastor, ele também tem alma. Pastor é ser humano e pode pecar e cair como qualquer outro ser humano. Pastor também é alguém que custou o sangue de Jesus. E eu quero dizer que ninguém, por maior autoridade que tenha nessa terra, tem o direito de apontar o dedo ou de julgar qualquer obreiro pelos erros que cometeram. Para isso, nós temos um Deus todo-poderoso. Ele julga, ele trata a situação. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele nunca vai querer perder aquele que pecou. O sangue de Jesus é poderoso para salvar e também para restaurar quem pecou. Guarde isso no seu coração e você será bem-sucedido no teu ministério.
O ponto 3 do capítulo 3. Vamos falar sobre o pastor e a linguagem corporal. Isso é muito interessante porque a questão da linguagem corporal, ela é muito séria. Parece que não, mas algumas coisas fazem diferença em relação à linguagem corporal. Precisamos entender o seguinte, eu quero deixar aqui assim algumas orientações para você. Veja bem, quando você estiver no púlpito, evite sentar-se com as pernas abertas demais. Isso mostra um desleixo, uma negligência da parte do obreiro. Braços cruzados pode também significar insegurança. Roer as unhas pode ser sinônimo de insegurança e até mesmo de preocupação. Falar com as mãos no bolso pode significar que a pessoa está pouco à vontade, que ela está incomodada com alguma coisa. Esfregar os olhos durante a fala pode significar incerteza. Balançar o corpo para frente pode significar incerteza e falta de controle. Observe bem, são dicas importantes que eu estou passando para você aqui para melhorar o teu comportamento, a tua linguagem corporal. Veja bem, dar um sorriso pode significar personalidade positiva e amigável. Sabe, gente, às vezes tem pastores, obreiros, que eles têm aquela cara fechada, aquela expressão de gente brava, né? E às vezes as pessoas têm mais medo de ficar olhando para ele do que sentir prazer em ouvi-lo. Então, às vezes, a descontração, não estou dizendo que você tem que ficar brincando no púlpito quando você está pregando, mas um leve sorriso, uma expressão elegante pode fazer toda a diferença durante a oportunidade que você estará desenvolvendo um sermão. Veja bem também, andar olhando para o chão pode significar timidez e medo. Encurvar as costas pode significar insegurança. Apertar a mão muito forte ou deixar a mão toda mole pode significar desconforto. Fazer conta utilizando os dedos da mão pode significar que é uma pessoa lógica. Não apoiando o rosto pode significar tédio e desatenção. Esfregar o queixo pode significar tomada de decisão. Então veja, são algumas linguagens corporais que às vezes a gente julga normal, mas que as outras pessoas que estão observando podem interpretar de uma forma diferente. Então, muito cuidado, principalmente no altar da igreja e no seu comportamento com as pessoas, olhando, conversando com as pessoas. Cuidado com a linguagem corporal, com a forma como você se comporta, porque isso pode trazer más ou boas interpretações. Ponto 4 do capítulo 3. O sigilo pastoral. Primeiro, aconselhamento. Não contar aos outros o que ouviu. Isso é muito sério. A gente não pode ter o hábito de aconselhar as pessoas e depois sair transmitindo para terceiros aquilo que foi conversado. Se a pessoa te chamou para um aconselhamento, é porque ela confia em você. É porque ela vê em você alguém que é um representante de Deus, que além de ajudá-la, vai guardar sigilo daquilo que foi conversado. Outra coisa, finanças. Não falar de finanças da igreja para quem não é crente, salvo necessário. Veja bem, não transmita para terceiros a situação da vida financeira da sua igreja. Não comente com outras pessoas, eu sugiro até que não comente nem com a própria família. A igreja ela já tem uma diretoria estabelecida para tratar esses assuntos. Então o pastor deve limitar-se apenas a conversar sobre isso com a diretoria da igreja que cuida da área financeira. Não entre nessas questões com terceiros.
Cadastros de membros. Não fornecer dados cadastrais dos membros da igreja para vendedores, políticos, instituições financeiras e etc. São dados sigilosos. Ou seja, nós temos o hábito de cadastrar todos os membros da igreja e esse cadastro ele deve ser um sigilo entre a instituição, que é a igreja, e o membro da igreja. Então, é um cadastro sigiloso e restrito apenas entre o membro e a denominação. Não é saudável e também posso dizer que não é legal você transmitir esse cadastro, essas informações a terceiros, como já foi aqui mencionado. Ponto 5 do capítulo 3. Alguns cuidados importantes. Pregue sermões bíblicos e edificantes. Sermões polêmicos. Não ataque pessoas. Não use esboço de outro pregador. Gente, isso é muito desconfortável. Eu não estou dizendo que você não pode aproveitar um ensinamento que você ouviu de outro pregador. É claro que pode, e é totalmente natural. Mas você precisa adaptar ao seu estilo de pregação. Você precisa pegar aquela informação e reproduzi-la de uma forma que expresse o teu pensamento, que expresse o conteúdo daquilo que você imaginou para as pessoas que vão te ouvir. Você, ouça bem, Deus não te chamou para reproduzir o sermão de outros. Deus te chamou para meditar, para estudar e produzir os teus próprios sermões. Não afronte os obreiros da igreja, principalmente de forma pública. Pergunte quantos minutos terá para pregar. Isso é ético. Um pregador não pode assumir o microfone de uma igreja e achar que o microfone é dele, que a igreja é dele, que o púlpito é dele, e aí ele prega quanto tempo ele quer e vai até onde quer. Não. O obreiro, o pregador do evangelho, ele tem que ter ética. Escute bem, é um conselho que eu vou te dar. Se você chega numa igreja e vai pregar, obviamente é assim que eu faço e quero que você aprenda a ser assim também. Pergunte ao pastor, pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Eu acho que essa pergunta deve ser feita até mesmo durante o momento que vocês estão combinando a agenda. Né? Aquele momento que o pastor da igreja te liga ou fala com você, perguntando, olha, eu quero que você venha nos atender aqui, e aí você vai acertar tudo com ele, já coloque nas perguntas que você vai fazer, já pergunte quanto tempo você terá para a palavra. Se ele dizer para você, o irmão vai ter 1 hora de mensagem, ou seja, 60 minutos, 1 hora de pregação, aprenda, devolva o microfone com pelo menos 5 minutos antes. Isso vai ser um ponto positivo no teu ministério, porque o pastor vai ver que você cumpriu o horário e ainda devolveu com um saldo positivo para ele. Isso vai fazer com que ele se lembre de você em outras agendas e a sua porta nunca se fechará naquele lugar. Olha bem, cuidado com os cachês de pregação. Pessoal, há uma polêmica muito grande quando as pessoas dizem, será que eu devo cobrar para pregar? O apóstolo Paulo ele diz que o obreiro ele vive do seu salário. Então veja bem, o pregador do evangelho, aquele que é chamado para ser pregador de forma integral no ministério, ele de alguma forma ele tem que gerar um salário para cuidar da sua vida, da sua família e dos seus negócios. O obreiro ele tem compromissos financeiros. Mas veja bem, o correto seria que a igreja local, aonde ele congrega, o assalariasse. Ou que as igrejas que o convidam, de uma forma honrosa, já possibilitassem para ele esse pagamento. Mas infelizmente hoje, os pregadores precisam às vezes colocar valores para cobrir as despesas e gerar algum tipo de oferta para a sua sobrevivência. Eu, particularmente, costumo acertar apenas as minhas despesas. A oferta, eu entendo que ela é voluntária, então eu deixo por conta do pastor da igreja e da sua diretoria decidirem
o como eles desejam me abençoar. Mas eu quero mostrar para você aqui que há um caminho que não é muito bom seguir. Esse caminho é o caminho do cachê. Há um problema sério hoje no Brasil, onde as pessoas estão tabelando valores de pregação. Em algum lugar o valor é um, em outro lugar o valor é outro. E isso é muito perigoso, porque isso mostra soberba, isso mostra falta de humildade, falta de compreensão e também falta de espiritualidade. Eu quero que você entenda que o Deus que te chamou, Ele é fiel para cuidar de você. Confie nisso e Deus te abençoará. Não humilhe nem ridicularize os irmãos. Não faça promessas que não for cumprir. Não vá para a igreja com a roupa inadequada. Decência e bom gosto faz parte do nosso ministério. Observem as combinações, cor de camisa, cor de gravata, cor de terno. Observem se o sapato está bem lustrado. Observe se a roupa não está amassada. Tudo isso faz parte. Você não precisa gastar dinheiro com coisas caras, mas você precisa cuidar bem do que tem para que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma pessoa equilibrada, ética e bem cuidadosa. Se dirigir congregação, não se ausente demasiadamente. O pastor de igreja ele pode ser pregador, mas a função primária é pastor. Então veja bem, nós estamos vivendo muitos problemas no Brasil de pastores que não param nas suas igrejas, porque viajam muito para pregar. Então você precisa entender, ou você é pregador, ou você é pastor. Você pode até ser os dois, mas a prioridade sempre será da igreja que você pastoreia. Jamais considere-se superior aos companheiros de ministério. É óbvio que às vezes fica nítido que você tem um pouco mais de conhecimento do que as outras pessoas. Às vezes fica nítido que a forma como você se aplica no ministério se sobressaia de outras pessoas. Mas a humildade, diz a Bíblia, ela vem antes da honra. Então aprenda a respeitar as pessoas. Aprenda a ser servo dos servos. E Deus vai te abençoar, queridos. Eu tenho comigo esse princípio. Eu não tenho dificuldades de ouvir ninguém que pregue adequadamente a Bíblia Sagrada. A pessoa não precisa ser usada como Deus me usa. A pessoa não precisa ser tão abrangente como outros são. Desde que ela pregue a Bíblia Sagrada com conteúdo, com qualidade, por mais simples que ela seja, ela vai ser agradável de se ouvir. Pense nisso e Deus te abençoará. Capítulo de número 4. Vamos agora falar sobre um tema muito interessante. A sensibilidade da ética de Jesus. Como será que era a ética de Jesus Cristo? Vamos ver então o que a Bíblia tem a nos mostrar sobre isso. Olha bem, o primeiro ponto aqui, Jesus se importava com os pobres e também com os ricos. Eu acho lindo isso. Porque a igreja de Jesus cabia os dois tipos de pessoas, tanto pobres como ricos. E por que Jesus se preocupava com essas duas classes? Porque aqui na terra, as condições sociais de ambos poderiam ser diferentes, mas a condição espiritual era a mesma. Se ambos não se convertessem, não mudassem de vida e não aceitassem a fé em Cristo Jesus, ambos poderiam ir para o inferno. Então Jesus ele sempre se preocupou, tanto com a salvação dos pobres como a dos ricos. Veja que quando Jesus chega em Jericó, na entrada da cidade, na margem da estrada, havia um mendigo ali sentado, um cego de nascença. A Bíblia diz que era Bartimeu, e a Bíblia diz que ele estava mendigando ali. Veja, era pobre, era mendigo,
e Jesus o abençoou. E a Bíblia diz que após ser abençoado, ele segue a Jesus. Quando Jesus entra em Jericó, a Bíblia diz que um homem muito rico, cujo nome, o nome dele era um homem rico, era um homem que tinha uma expressão muito forte ali, mas a Bíblia vai dizer que ele subiu numa árvore para poder ver quem era Jesus. O nome dele era Zaqueu. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu estava lá em cima observando Jesus passar, porque ele era de pequena estatura, não conseguia ver Jesus. E ali, quando Jesus passa, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso é lindo, gente, porque Jesus salva um pobre mendigo na porta da cidade, mas ele também salva um rico passando pela cidade. A preocupação de Jesus era a mesma, era a salvação de ambos que estava em jogo. Segundo ponto, Jesus se importava com os doentes. Isso é muito maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus, por onde passou, ele curou os enfermos. Então veja que Jesus ele tem essa preocupação. A igreja, da mesma forma, os pastores, os obreiros, precisam consagrar as suas vidas, precisam orar a Deus e buscar o dom da cura, para que, ao estender da nossa mão, Deus possa curar os enfermos também. Jesus também se preocupava com as crianças. Que coisa maravilhosa! Jesus, ele dava atenção para as crianças. Jesus tinha tempo para as crianças. É triste saber que hoje, em algumas igrejas, nem tem mais trabalhos infantis. Há uma colocação muito errônea, aonde as pessoas hoje, em pleno século XXI, as pessoas dizem, né, que as crianças são a igreja do futuro. Isso é um erro muito grande. É claro que, se assim Deus permitir, eles viverão mais do que nós, e certamente eles alcançarão tempos a mais do que nós aqui na Terra. Mas veja, as crianças não é só a igreja do futuro, elas também são a igreja do presente. Eu quero que você entenda isso. O hoje para as crianças também é importante. Então eu acho lindo porque os discípulos chegou até a falar para Jesus dispensar as crianças, porque as crianças estavam incomodando, mas Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz assim: se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Que coisa maravilhosa! Querido pastor que me ouve, aluno, aspirante do ministério, aprenda isso. Quando Deus te conceder a oportunidade de pastorear uma igreja, invista nas crianças da sua igreja. Coloque uma sala adequada para que elas sejam ensinadas, para que haja um culto específico para elas. Ouçam, as crianças precisam sim ser cheias do Espírito Santo. As crianças precisam e têm o direito de serem batizadas com o Espírito Santo, mas com a linguagem apropriada para eles. Guarde isso no seu coração e aplique no teu ministério. E Deus abençoará as crianças da sua igreja, como foi nos tempos de Jesus. O quarto ponto, Jesus se importava com os oprimidos pelo diabo. Jesus não tinha prazer em ver alguém que estava sendo oprimido pelo diabo. Lembra daquele jovem gadareno? Quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que aquele homem vivia pelos sepulcros, numa condição terrivelmente escravizado por Satanás. E Jesus o liberta e muda a condição de vida daquele homem. Assim, Jesus espera de nós, obreiros do Senhor também, nesse tempo que vivemos. Jesus também se importava com as mulheres. Como as mulheres da sua igreja são tratadas? Será que há espaço para a mulher pregar o Evangelho? Será que há espaço para a mulher no ministério? São temas interessantes, polêmicos, e o meu objetivo aqui não é trazer polêmica, mas eu quero dizer que a mulher, ela tem capacidade e ela
é também instrumento de Deus da mesma forma que os homens são. Veja que no ministério de Jesus, se você for analisar, talvez a maior quantidade de pessoas que estavam ao lado de Jesus fossem homens, mas efetivamente mais próxima, além dos 12 discípulos, havia muitas mulheres que cuidavam do ministério de Jesus. Então veja, querido obreiro, invista na tua esposa. Se você tiver filha, invista na tua filha. Invista nas mulheres da sua igreja, porque elas darão muito fruto no teu ministério. Guarde o que eu estou dizendo. As mulheres são capacitadas também por Deus para realizarem a obra do Senhor. Jesus se importava com Jerusalém. Jerusalém, a terra que matava os profetas de Deus. Isso trazia uma preocupação tão grande ao coração de Jesus, porque era uma cidade de grande expressão, mas pobre espiritualmente. E Jesus se preocupava com isso, com a condição espiritual daquela cidade. Hoje, nós temos que ter a mesma preocupação com a nossa Jerusalém, a nossa cidade local, com o nosso estado, com o nosso país e com o mundo de uma forma geral. É por isso que a Bíblia ensina que nós devemos orar por todos os homens em todos os tempos, para que a bênção de Deus os alcance. Ore pela cidade, ore pelo estado, ore pelo nosso Brasil, para que a bênção salvífica do nosso Deus possa alcançar a nossa nação. Olha só, Jesus se importava com a limpeza no coração do homem. Jesus também se importava com a limpeza do templo. A Bíblia diz que Jesus expulsou os cambistas do templo. Observe, tudo aquilo que traz coisas ruins dentro do templo devem ser banidas. Nós não podemos permitir que o comércio e o mercantismo tome conta dos nossos templos. O templo é um lugar consagrado para a adoração, louvor e aprendizado da palavra de Deus. Jesus recebeu ajuda. E eu e você, como ministros do Senhor, também precisamos de ajuda. Não rejeite a ajuda de ninguém. Não escolha quem que você quer que te ajude. Permita Deus usar as pessoas para abençoar o teu ministério. Seja um simples mendigo, como era Bartimeu na beira do caminho, como um homem rico como Zaqueu. Permita Deus abençoá-los através da vida deles, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, vamos então ao último capítulo da nossa matéria. Capítulo 5, onde falaremos sobre a etiqueta no ministério. Sabe, gente, às vezes nós temos a impressão que muitos obreiros não se preocupam com o seu comportamento em alguns lugares. Como, por exemplo, num simples almoço feito na igreja, ou a sua ida a um restaurante ou coisa parecida. Como o obreiro deve se comportar? Como devem ser os princípios básicos de etiqueta quando ele sai para comer em um outro ambiente ou participar de alguma reunião? Eu quero, através daqui, ensinar alguns princípios de etiqueta para você, que será muito importante no teu desenvolvimento ministerial. Olha só, primeiro princípio de etiqueta, o obreiro e a sua higiene pessoal. Tomar banho diariamente, lavar as mãos, o rosto e os dentes ao acordar. Escovar os dentes após as refeições. Usar o famoso antitranspirante nas suas axilas e, é óbvio, um bom perfume também. Manter as unhas aparadas e limpas. Fazer barba com frequência. Usar roupas limpas e bem passadas. Sapatos limpos e lustrados também fazem parte da higiene pessoal do obreiro. O obreiro e a educação alimentar. O rei Salomão nos ensina que as pessoas precisam ter autodomínio diante das refeições, referindo-se à disciplina
alimentar. Você pode confirmar isso em Provérbios capítulo 23, nos versículos 1 e 2 e versículos 20 e 21. Então veja bem, o obreiro ele tem que ter esse controle, gente. Por exemplo, você já ouviu aquela expressão? Comam de tudo, mas não comam tudo. É exatamente isso que Salomão queria dizer. Você pode comer um pouco de cada coisa, se satisfaça, mas sem exageros, porque isso pode comprometer a tua saúde, além também de ser um momento de que você não se comprometa diante de outras pessoas, tá bom? Veja bem, o obreiro no restaurante, como devo me comportar no restaurante? Não é? Você precisa saber se portar nos lugares, ser bem educado, não causar tumulto. Você precisa comer com leveza e educadamente, sem exageros, como por exemplo, dar risadas altas num ambiente desse, chamando a atenção para si. Toma cuidado, você não está ali para ser visto pelas pessoas, você está ali apenas para se alimentar. Então pense nisso. A etiqueta também faz parte do ministério pastoral. E o obreiro e a cozinha da igreja? É a mesma coisa do restaurante. Temos que ter muito cuidado, né? Principalmente em relação ao que os outros membros da igreja verão no nosso comportamento. Eu entendo que muitos aprendem analisando o nosso comportamento. Muitos quererão ser como você é, analisando o seu comportamento. Então veja, você gerará um exemplo nos almoços da igreja. Seja reverente, seja educado, seja uma pessoa ordeira na hora da refeição, e as pessoas seguirão o seu exemplo no nome de Jesus. O obreiro no trânsito. Como deve ser o obreiro no trânsito? Será que o obreiro tem o direito de expressar palavras de baixo calão no trânsito? Será que o obreiro ele pode entrar em confusão e às vezes chegar até as vias de fato no trânsito? Será que o obreiro ele pode viver nesse estresse ao ponto de criar confusões no trânsito? Pessoal, veja que nós temos que ter todo cuidado e vigilância. Para evitar esse tipo de coisa, primeiro, aprenda a ser um bom motorista. Segundo, tome cuidado com as suas atitudes. Procure sair mais cedo de casa para não precisar andar correndo demais com o carro. Seja cuidadoso para que assim você evite acidentes com você mesmo e ainda não provoque acidentes para terceiros. Então, muito cuidado. O trânsito, ele é feito para o uso de todos, não só seu. E o nosso cuidado, a nossa vigilância pode evitar muitos constrangimentos no trânsito. Ponto 6 do capítulo 5. O obreiro como oficiante de cerimônia de casamento. Primeiro, chegar pelo menos 1 hora antes no local do casamento. Isso é muito importante porque ali ele vai ter a noção de como o ambiente foi preparado, de como ele deve se portar, ele vai ter uma ideia de como realizar aquele casamento de uma forma eficaz. Ele tem que estar vestido de terno e gravata. Evite piadas e gracejos. Cuide-se, porque você estará sendo filmado. Controle as conversas, o tom de voz. Comunique a recepção apenas com a liberação dos noivos. Então veja bem, você como oficiante de um casamento, você precisa coordenar a ordem no recinto, para que não haja muita falação, esses desconfortos que existem. Você precisa saber dominar isso. Mas também não precisa falar mais alto do que ninguém. Você ali possivelmente terá um microfone como recurso e você poderá ser ouvido por todos.
A mensagem para o casamento tem que ser uma mensagem consistente, objetiva, mas não muito extensa. A mensagem não pode ser cansativa. Ela tem que ser, sim, abrangente, consistente e objetiva, mas não precisa ser muito longa. Eu recomendo uma mensagem de no máximo uns 20 minutos, é suficiente para você transmitir uma linda mensagem num casamento. Sempre se lembrando que ali haverá muita gente que não é cristã e que certamente estarão ali ouvindo o que você vai falar. É o momento de você elaborar um bom sermão também, para que esse sermão tenha efeitos evangelísticos e alcance o coração de todos que ali estarão. O ponto 7 do capítulo 5. O obreiro no púlpito. Cuide da sua postura. Evite manusear objetos. Não descanse a mão no bolso. Gesticule com naturalidade. Seja você mesmo. Evite falar de si. Isso aqui é muito importante. Quando você for pregar uma mensagem, lembra que o centro da mensagem tem que ser Jesus Cristo. Lembre que o objetivo da mensagem é alcançar o coração dos ouvintes. Evite ficar falando de você. É claro, às vezes um testemunho, uma colocação a seu respeito, faz parte da mensagem. Mas não centralize a mensagem na sua pessoa, mas sempre na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não pregue sem estar preparado. Isso daqui é uma questão de humildade. Você precisa entender, se você não está pronto, se você não se preparou, deixe para uma nova oportunidade, mas não assuma o microfone sem estar preparado. Não confie em você mesmo, porque nós falhamos, e isso pode causar grandes constrangimentos para a nossa vida. Não converse, não brinque. Seja assim reverente, mas não ofenda as pessoas com a forma que você se posiciona no altar da tua igreja. Ponto 8 do capítulo 5. O obreiro nos funerais. Como deve ser o obreiro no funeral? Deve saber o nome completo da pessoa que faleceu e dos familiares mais próximos. Ministrar e dizer palavras de sentimento e solidariedade. Não deve falar muito tempo. Não deve fazer interrogatórios à família. Não deve usar roupas indecentes ou inadequadas e nem muito coloridas, chamativas. Não é bom ficar recordando histórias do falecido. Primordial é a assistência pastoral à família. Resumindo aqui, o obreiro, quando vai oficializar um funeral, ele precisa ser objetivo, discreto. A sua mensagem deve ser uma mensagem que enaltece os valores bíblicos na pessoa de Jesus Cristo. Seja um evangelista naquela hora, sem forçar a situação. Transmita uma palavra suave, confortadora e que possa alcançar o coração de todos. E outra, não exagere na forma de se vestir. Seja discreto. Não use roupas muito extravagantes, porque afinal você não está indo para uma festa. Você está indo para um momento de dor e muito sofrimento. E não deixe de, após o ato fúnebre, prestar assistência para a família. O momento do luto é um momento muito difícil e a família precisa da presença, do apoio do pastor da sua igreja. Ponto 9 do capítulo 5. O obreiro e a correspondência. Abra e leia com discrição. Não abra carta dos outros. Se o obreiro for o portador de alguma carta, lacre-a na frente do remetente. Quando for enviar uma carta, deve adotar a formalidade. Não demore a responder um convite.
Tome cuidado com correspondências eletrônicas e internet. Não envie e-mails desnecessários. Correspondência deve ser sincera e objetiva. Ponto 10 do capítulo 5. O obreiro e a recepção e a apresentação. Cumprimente com firmeza. Cuidado com o beijo. Escute, às vezes, você, para poder dar um beijo numa pessoa que seja do sexo oposto, somente se for alguém íntimo teu, como uma irmã, sua mãe, ou uma pessoa que seja muito tua amiga e que tenha o hábito disso com você. Do contrário, não faça isso, para que não gere desconforto. O homem deve se levantar para cumprimentar a mulher. A mulher sempre fique sentada para cumprimentar, exceto que seja uma mulher, e aí então ela se levante e cumprimente a pessoa. Cumprimente as pessoas com um sorriso agradável. Na apresentação, não se esqueça do nome e do cargo da pessoa. O obreiro deve receber bem seus convidados, não apavorar-se com a presença de autoridades. Deve-se recepcioná-los bem. A apresentação dos visitantes deve ser feita pelo pastor da igreja ou por alguém que ele mesmo treine. Então veja bem, a recepção e a apresentação das pessoas na igreja deve ser um dos momentos mais lindos do culto, gente. Receba com paciência, apresente com delicadeza e com gestos de amor. Eu tenho certeza que aquela pessoa vai gostar e vai voltar, e por que não dizer que às vezes até vai permanecer na igreja, pela forma como ela foi recebida. A recepção e a apresentação também é um ato evangelístico e deve ser muito bem feito pelos pastores das suas igrejas. Uma apresentação mal feita afasta e escandaliza os visitantes. A apresentação dos visitantes deve ser breve. A igreja precisa ter uma equipe de pessoas para receber e recolher corretamente os nomes do visitante. Precisamos evitar aqueles erros de português, aquelas letras que ninguém entende. A pessoa que está na recepção, que vai anotar os nomes, precisa ser alguém que escreva de forma legível e que todos entendam o que foi escrito. O pastor deve ser tratado de forma honrosa e, por mais jovem que seja, deve ser chamado de Senhor. Então, quando você receber uma autoridade espiritual, um pastor na sua igreja, um obreiro na sua igreja, trate-o com honra, ainda que seja jovem, mas ele merece todo o respeito na sua apresentação e recepção. Como devemos fazer os anúncios na igreja? Desenvolva um boletim informativo mensal ou semanal. Evite ler todo o boletim no culto. Os anúncios do culto devem ser breves e objetivos. Deixa eu só esclarecer isso daqui. Os avisos do culto não podem tomar muito tempo. Sendo algo bem programado, pode até ser colocado no telão da igreja, para que os membros possam ir vendo e anotando ali na sua Bíblia ou na sua agenda. É importante também fazer um informativo mensal, para que a pessoa, o membro da igreja, tenha em suas mãos a programação mensal da sua igreja. Isso é muito interessante e isso facilitará com que a forma como você deve fazer os anúncios na igreja seja sempre breve e objetivo. Concluímos então mais esse livro de teologia. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta matéria, teologia pastoral. Eu espero que o seu ministério cresça, se desenvolva e que a bênção de Deus seja sobre você. Nunca se esqueça, um obreiro tem que ser um obreiro aprovado naquilo que faz, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Deus abençoe a sua vida, querido aluno. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.